Nós então desejamos um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para essa coletiva, onde iremos, através do pronunciamento do nosso arcebispo, Dom Moacir Silva, presenciar e partilhar da apresentação da campanha da Fraternidade 2026. Dom Moacir fará uma explanação geral e depois ficará à disposição de quem quiser fazer as suas gravações individuais. Bom dia, muito obrigado pela presença nessa nossa coletiva. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a campanha da Fraternidade, que nesse ano tem como tema Fraternidade e Moradia, e como lema, ele veio morar entre nós. Mais uma vez, a Igreja no Brasil se debruça sobre a questão da moradia, da habitação, uma campanha de fraternidade. Isso revela que tem muito chão pela frente ainda para se resolver o problema da moradia no nosso país. Essa campanha, nesse ano, quer dar mais um passo nesse sentido, chamando-nos à reflexão. O objetivo geral dessa campanha, promover a partir da Boa Nova do Reino de Deus, em espírito de conversão quaresmal, a moradia digna como prioridade e direito junto aos demais bens e serviços essenciais a toda a população. O que orienta sempre a campanha da Fraternidade é o chamado texto de base. É o texto mais importante da campanha, porque onde ele aborda, aprofunda a temática. Normalmente, o texto base se estrutura em 3 partes. A primeira parte, o ver, o olhar, tocar a realidade. A segunda parte, que é o julgado, então, hoje, iluminar. Então, na segunda parte do texto, tendo presente o lema, ele veio morar entre nós. Essa frase bíblica vai orientar a reflexão, juntamente com toda a reflexão da Sagrada Escritura, dos Santos Padres, da doutrina social da Igreja e dos pontífices que têm tratado dessa questão. Então, a segunda parte vai ser aquela grande iluminação para orientar os fiéis de toda a Igreja no Brasil a buscar pistas para ir resolvendo esse problema da moradia. São mais de 6 milhões de pessoas no Brasil que não têm moradia. 6 milhões. É bastante gente. Depois do texto base, na terceira parte, trata do agir. Olhamos a realidade, iluminamos essa realidade com a palavra de Deus, com o ensinamento da Igreja, e agora é preciso partir para uma ação. E o interessante é que não é apenas uma ação individual, é uma ação comunitária, eclesial, nos aspectos diversos da política. Por isso, o texto base nos apresenta propostas concretas para serem trabalhadas nas comunidades, nas cidades, nos municípios. Eu gostaria muito que esse texto base fosse tratado, além do nosso ambiente eclesial, fosse tratado, por exemplo, nas câmaras municipais dos municípios que constituem a nossa diocese. São 20 municípios. Seria muito interessante que nas câmaras municipais houvesse um espaço para pensar, trabalhar o texto base da campanha, porque tem muita indicação de políticas públicas que dependem do legislativo e do executivo de cada lugar. Sonho ainda com essa campanha da fraternidade, esse ano, com o tema da moradia, reestruturar, recomeçar a pastoral da moradia aqui na nossa diocese. Ela já teve um tempo que foi mais visível, ultimamente não está tão visível. Eu espero que essa campanha nos leve a reforçar mais, reestruturar a pastoral da moradia na nossa arquidiocese
de Ribeirão Preto. Assim, então, nós encerramos a primeira parte dessa coletiva, com essa explanação geral, e agora o arcebispo fica à disposição de alguma pergunta coletiva, ou se já partimos, então, para as tomadas individuais. Bom dia, você. Bom dia. Qual a importância de trazer novamente o tema moradia para a campanha da fraternidade depois de 30 anos, né? E esse cinema aconteceu em 1993. Por que a CNB está voltando hoje? Você já deu uma explanação, mas poderia esclarecer? Justamente porque é uma necessidade, né? Os temas da campanha são sempre escolhidos em vista de alguma demanda. Então, com a campanha de 30 anos atrás, não ficou resolvida a questão da moradia no Brasil. Então, mais uma vez, a Igreja vem chamar a atenção para essa questão, que não é uma questão social, não é uma questão política, mas é uma questão também de fé. Uma questão de fé. Por isso, a Igreja, mais uma vez, no Brasil, se debruça sobre a questão da moradia. Então, Moacir, eu queria que o senhor falasse para a gente assim. Quando a gente fala de fraternidade e moradia, a gente fala muito também de um olhar para o próximo. E dentro da sociedade que a gente vive hoje, a gente percebe que com o passar do tempo esse olhar vem se perdendo. Como que a campanha da fraternidade pretende tentar voltar esse olhar mais caridoso, também pensando na moradia, e nós, como pessoas, junto da fé, poder olhar de uma forma melhor para as outras pessoas? É justamente isso. Diante dessa situação de não olhar tanto para o outro, é que a Igreja no Brasil, com essa campanha, com o conteúdo do texto base, especialmente com a segunda parte, que é o iluminar a realidade, quer ajudar as pessoas na reflexão para tomar maior consciência de que não somos ilhas, caminhamos juntos, necessitamos uns dos outros. Ninguém pode se colocar como autossuficiente, porque não vai dar certo. Então, a Igreja, com a sua pregação, com a sua ação evangelizadora, sempre toca nessa tecla. Mas, de modo especial, agora, durante a Quaresma. Quaresma, que é um convite à conversão. O grande chamado da Quaresma é justamente a chamada à conversão. E a conversão passa por esse olhar para o outro, para a sua necessidade, para a solidariedade, para se interessar pelo bem do outro. Não ver o outro como um competente, mas ver o outro como irmão. Então, a campanha da fraternidade nasceu justamente com esse objetivo, de fazer com que os fiéis se sintam cada vez mais irmãos e irmãs uns dos outros. Então, a campanha, eu acho que bem de acordo com essa questão de convidar as pessoas a estar atentas, não só a si mesmo, às suas coisas, mas ao outro, à necessidade do outro, especialmente nesse caso, o outro que necessita de um abrigo. A moradia é chamada de porta de entrada para todas as demais direitos, né? Como o senhor vê essa relação entre casa, dignidade e cidadania? Como o senhor fala sobre isso, então? Está tudo interligado, uma coisa puxa a outra, né? A casa vai permitir uma vida, uma dignidade, uma vida digna para as pessoas. Então, a casa é o ponto de partida para isso. Então, quando não se tem uma casa, não se tem uma família, aí tudo vai se complicando e vai prejudicando a pessoa. Então, está tudo muito interligado, uma coisa com a outra. Nós encerramos, então, essa coletiva, agradecendo a delicadeza da presença de vocês. Desejamos uma boa Quaresma e muito obrigado por nos ajudarem a divulgar esse tema e essa reflexão tão importante para os nossos dias.